estava no Instituto Bíblico, e ali começamos uma boa amizade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, também agradeço a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, a nossa retaguarda, homens de Deus. Deus abençoe, pastor Edmundo, nosso amado pastor também ali, que dirigiu o Parque Colibri, nossos irmãos. É sempre bom ver a face dos irmãos aqui adorando ao Senhor, as irmãs, Dom Sidney, também que chegou a congregar comigo um períodozinho ali no registro. Deus abençoe. E é muito bom vermos a igreja adorando ao Senhor. Mediante a essa palavra de introdução, abra sua Bíblia no livro, ou melhor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Prometo, gosto sempre de frisar isso, de não maltratar você nessa noite e somente entregar aquilo que o Espírito Santo de fato tem colocado em nossos corações. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 3. Mas eu gostaria de ler alguns versículos primeiro dentro desse capítulo. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Os irmãos podem assentar. Como é bom nessa noite estarmos aqui nesta casa para falarmos o que de fato o versículo que nos apresenta nesta noite, uma palavra que vem nos aconselhar, transmitindo assim a nossa consciência as coisas oportunas relativas ao reino de Deus. É importante ressaltar, porém, antes de entrarmos no versículo que foi escolhido, ressaltar à igreja que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta a Éfeso, quando ele escreve no ano de 62, aproximadamente depois de Cristo, ele tem como principal objetivo explicar aos crentes daquela igreja o propósito eterno de Deus, que consiste na salvação em Cristo, na transformação, na unidade em Cristo, na santidade e no que se refere à proteção que nós devemos estar sobre a graça de Deus. É importante ainda ressaltar que Paulo tinha motivo para escrever à igreja de Éfeso. E é interessante que ele não escreve à igreja de Éfeso porque havia dissensões. Ele escreve à igreja de Éfeso no objetivo de fundamentar a igreja na fé. Não há um problema relacionado à divisão interna da igreja, pois justamente é um problema onde a igreja está situada. A igreja é situada numa cidade que justamente é voltada à idolatria. Era uma igreja que estava composta de irmãos salvos, mas o seu entorno estava voltada à deusa Diana. E o povo, por sua vez, estava ali comprometido à sua volta à mercê das heresias. É importante ainda ressaltar que Paulo justamente tem o objetivo de mostrar aos irmãos em Éfeso a riqueza da salvação em Cristo, a importância da valorizar-se a sua salvação. O apóstolo Paulo, ele é claro em dizer que a unidade do vínculo da paz está relacionado primeiro a um dos aspectos que o crente deve valorizar, o princípio da sua salvação. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo expressa aos crentes daquela igreja local o segredo e o propósito da salvação em Cristo, afirmando que era apóstolo pela vontade de Deus e que estava escrevendo aos irmãos fiéis. Ele não tinha qualquer preocupação com os infiéis. Paulo era claro: a mensagem que eu estou trazendo é para que os crentes permaneçam fiéis por causa das heresias, por causa dos maus tratos espirituais e coisas semelhantes que nós vivemos nos dias de hoje. Hoje
o crescente crescimento, melhor, o crescente ponto que se refere ao Evangelho, não deixa de crescer as heresias. A igreja e o Evangelho é como uma grande árvore que cresce, 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 porém aninha-se muitas águias, e aí é o problema. Alguns com o objetivo do reino e outros infelizmente para explorar o reino de Deus. O apóstolo Paulo é claro que significa aqui o conhecimento de Deus. Somos ricamente abençoados pelas bênçãos eternas que vêm de Cristo, quando morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à nossa salvação. É importante ressaltar que o propósito da graça, que Paulo também menciona, é a graça transformadora. O conceito primordial é sermos transformados. Não há qualquer valor no Evangelho em dizermos que uma pessoa é salva e não mude a sua vida. Não adianta alguém falar para mim que conhece a Cristo e a sua vida não foi transformada. Não adianta você dizer que conhece a Cristo e continua com os mesmos entraves da vida mundana. E Paulo então ele começa a dizer que a graça de Deus, ela é a graça transformadora. Paulo ensina o caminho da graça transformadora e diz para os irmãos que devem se aproximar de Deus e receber a transformação espiritual. E é importante ressaltar que a transformação, quando Paulo fala, ele se coaduna com o princípio de Cristo. A transformação ela ocorre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Uma pessoa transformada é uma pessoa que aceita que o seu aspecto interno seja transformado pelo poder de Deus. Vence-se o ódio, vence-se a guerra, vence-se os conflitos pessoais, para que a graça de Deus abunde sobre a nossa vida. É necessário que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua alma, na sua mente, jogando o ódio por terra, a mentira por terra, os entraves, a luxúria, e a graça de Deus entre, arvorando o perdão e a misericórdia. É importante ainda ressaltar que o apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer ainda que Paulo chega na sua doutrina Éfeso afirmando que é por meio de Cristo que nós somos reconciliados. Havia um problema, a igreja não havia um problema interno, mas havia o problema daqueles que não conseguiam aceitar a Cristo porque tinham dificuldade na reconciliação. Ainda estava prisioneiro das coisas passadas e não conseguia ver as coisas novas. No capítulo 3, Paulo falando aos irmãos em Efésios, ele diz ainda claramente, enfatizando a igreja que herdou a responsabilidade de ser porta-voz da multiforme sabedoria de Deus. Paulo é claro a dizer para os irmãos, ainda que tenha as heresias, ainda que tenha as idolatrias, vocês irmãos, você igreja, é sal da terra, você tem que se portar, falar de forma diferente. Aqueles que estão voltados à idolatria, terão que ver em vós a graça de Deus. Efésios 3, 10, verso 12, ele diz para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, do qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A fé em Cristo, não tem outro caminho, não tem outro intermediário, é Cristo o nosso Senhor e Salvador. Significando ainda que a função da igreja é trombetear a multiforme sabedoria de Deus. A igreja hoje, às vezes eu fico observando e está preocupada com muitas coisas, muitos afazeres, mas o Senhor está falando para nós, a missão da igreja é alardear o Evangelho transformador, o Evangelho que tira o homem do pecado, o Evangelho que diz para aquele que está caído que há uma esperança para ele, o Evangelho que diz para aquele que não tem esperança, chegou a solução, para aquele que está perdido, para aquele que está fraco, aquele que está na sarjeta, Cristo veio para este, e aqueles que estavam na sombra da morte, viu a grande luz. A luz é Jesus, a luz é o nosso Senhor. Aí que é importante. Quer ter o vínculo da paz? Tenha Cristo. Quer ter a unidade da paz? Tenha Cristo. Quer ter a esperança e a paz? Tenha Cristo. Esse é o caminho. Só que muitas vezes nós estamos entrando por um caminho em que a multifacetada sabedoria de Deus está sendo impetrada por um único pensamento, o pensamento humanista. E é importante que a igreja é constituída de pessoas e famílias transformadas pela graça de Deus, cujo propósito é propagar as riquezas,
o propósito perfeito, pleno da salvação em Cristo. Aí vem uma das questões que nos faz pensar, é justamente a questão do propósito da unidade em Cristo. Quando você abre a passagem que nós temos nessa noite, é interessante, o apóstolo Paulo, antes de chegar no aspecto quando ele fala claramente, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ele é muito objetivo. A expressão grega, quando ele usa a expressão procurar, é a mesma expressão que diz esforçai-vos. Esforçai-vos, procure e continue se esforçando. Não significa procurar e descansar, não significa procurar e se acomodar, mas é esforçai-vos. Sempre vai haver a oportunidade de as guerras se levantarem, mas se esforce para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É interessante que a expressão que temos na Bíblia, que nós devemos procurar paz e seguir. É interessante que a expressão é procurar até continuar a alcançar. Você tem que procurar a paz de tal maneira que você não dê brecha para a guerra. Você tem que procurar a paz de tal maneira que você fique em paz com o seu semelhante. E uma das coisas que o diabo tem impetrado, tem atrapalhado, é o alicerce de muitas coisas que se referem à igreja. Ele sabe que não pode destruir a igreja, mas tenta abalar os seus alicerces. E aí, quando nós começamos a olhar o versículo, o apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação, como foste chamado. Paulo, ele é muito claro. Ele, antes de falar de procurar guardar a unidade, ele nos exorta, dizendo: andeis como é digno da sua vocação. Paulo, ele diz: andeis como é digno da sua vocação. Como é que é a vocação de um crente? Como é que é a vocação de um salvo? Como é que é a vocação daquele que abandonou o mundo e viveu para Deus? Como é a vocação daquele que morreu para o pecado e agora passa a ser uma nova criatura? Qual é a vocação? A vocação é ser diferente, é ser luz, é fazer a diferença aonde quer que você possa ir. Aí que você entra, você vai encontrar que ele é claramente categórico. Andeis como é digno da sua vocação. E ele não está falando de ministério, de diaconato, de presbitério, de evangelista, de pastor. Ele está falando de ser crente. Seja crente primeiro, seja crente, seja salvo, seja salvo. Aleluia. E ainda ele vai mais profundo. Ele diz: andei com toda a humildade de mente. O versículo 2 ele diz: com toda a humildade e mansidão. Humildade de mente. Hoje o que nós mais temos na nossa igreja são pessoas com espírito de rivalidade. Ministério se tornou rivalidade, pregação se tornou rivalidade, cantor se tornou rivalidade, ministério se tornaram rivalidade. Aonde está Deus? O Deus que eu creio é o Deus da mente dos humildes. O Deus que eu creio é o Deus que anda de braços dados com a mansidão. O Deus que eu creio é o Deus que abraça a mente santa. Esse é o Deus que eu creio. Qual é a tua mente? Qual é a tua mente? Qual é a tua mente? Andeis com toda humildade de mente. E uma das coisas que o diabo tem feito é a mente ser contaminada, a mente de pastores contaminados. Nós vimos os primeiros, mente de irmã de ciclo de oração contaminada, mente de profeta contaminado, mente de cantor contaminado, mente de crente contaminada. Amados, o Senhor disse claramente para nós: andeis com toda a humildade de mente. Terceiro, andeis em mansidão. Aleluia. Uma das coisas que o diabo tem ferido, tirado, é colocado esses hinos que pisam seu irmão e aplauda quando você estiver no palco. O diabo tem colocado na mente: essa raça está ganhando dinheiro da igreja. Mas eu quero dizer para você nessa noite: você tem que estar no palco, mas o teu irmão também. Você tem que ser aplaudido, o teu irmão também. O teu irmão tem que ser abençoado tanto quanto você. Você é honrado, o teu irmão também. Você é salvo, o teu irmão também. Você vai para o céu, o teu irmão também. Qual é o céu que você vai? Não existe céu melhor. É o céu que o Nazareno preparou. É o céu do salvo. É o céu do crente. É este céu que você vai. Eu fico feliz porque não existe plano de saúde no céu. Você paga 1000 Golden Cross, você paga mais ou paga menos, o seguro é tudo igual.
Pode ser um pastor que tenha mais dinheiro. Não tem jeito, meu amigo. O plano é igual. Aqui não faz diferença. O plano de saúde na terra pode aumentar. O cara pode ganhar o teu dinheiro, mas no céu não tem jeito de comprar, não. É o Nazareno que manda. Vai ficar a mesma enfermaria. É o mesmo local, é a mesma casa. Não tem jeito. Então, em nome de Jesus, nessa noite, para de tentar de ser grande e entra pelo mesmo caminho que vai o teu irmão. Entra no caminho do temor, da obediência e da humildade. É este céu que Jesus prepara. Aleluia. Ai, canta pra baixo, me lavando a neve. Quarto, andeis em longanimidade. Quando Paulo fala procurar o vínculo da paz, seja longânime. E aí uma das coisas que nós não estamos ficando atravessados hoje. Aleluia. Se levantou contra a gente, a peroba desce. Se levantou 3 ou 4, manda ele para fora. 5 ou 6 exclui. 6 ou 4 não merece confiança. 6 ou 7 esse é inimigo. 8 e 9 esse é Satanás. 9 e 10 não vai ser Judas. Meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, Deus está falando para nós neste lugar. Deus está falando, a longanimidade é uma virtude. A virtude vem de Deus. Deus não mandou Judas se enforcar e nem tampouco ele jogar a moeda. Deus só falou para ele uma mensagem: vai e faz o que você tem que fazer. Mas se Judas voltasse, Jesus perdoaria, a misericórdia o alcançaria. Não vai procurar forca, não jogue a moeda, mas procure Jesus, procure Jesus, procure Jesus, procure Jesus. Não vai ter com o fariseu, que fariseu vai limpar as mãos, fariseu vai mandar você jogar a moeda para cima. Eu não mandei você fazer isso, mas o Nazareno: vem para cá, filho meu, vem para cá, filho meu. O meu sangue te purifica, o meu sangue te purifica, o meu sangue te purifica. Nosso Paulo é muito claro em dizer, e ele disse que é vínculo da paz. Quinto ponto, ele diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Deus vive. Jesus fala com as irmãs de coração. Fala para os nossos irmãos pastores. Fala para os nossos irmãos obreiros. Fala para nós. Amados, observe que o versículo é muito claro em dizer: suporte o outro em amor. Não tem jeito, tem que suportar. Fulano é atribulado, mas tu tem que suportar. A luta é grande, mas tu suporta. E agora é lindo cantar, o negócio é segurar na ponta da corda. E aí, quando você olha o texto e diz: suportai-vos um ao outro em amor. Não adianta falar de paz e de unidade se não suporta. Ah, crente tem que suportar. Tem nome de crente, tem que suportar. Tem nome de profeta, tem que suportar. Tem nome de pastor, tem que suportar. Tem nome de obreiro, tem que suportar. Tem nome de salvo, tem que suportar. Tem nome de quem vai para o céu, tem que suportar. Porque essa é a verdade do Evangelho. Não tem jeito, suporta ele, suporta ela. Deus vai te dar graça. Aleluia, Deus vai te dar graça. Sexto ponto, Paulinho: suportai-vos também, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. E o mais interessante é que ele não diz pelo vínculo, desculpe, nessa noite, não é pelo vínculo do nome ministerial, não é pelo vínculo do partido político que você gosta, e nem tampouco com essa praga de futebol que andou andando por aí. Pastor, você está falando isso? Não estou falando. Porque para mim, quando os crentes se dividem e cada um consegue torcer para um lado, eu não vejo isso Deus operando. Porque o time que eu pertenço é aquele que sempre ganha, que sempre está vencedor. O time que eu prego e que eu falo é aquele que já está com a faixa de campeão dos campeões e que não há dissensões. Porque quando eu começo a falar do meu time, eu implico em rivalidade e cometo o pecado da rivalidade. Irmão, se eu estiver pecando nessa noite, você me perdoa. Mocidade. Deixa eu ver se a mocidade está curtindo. Porque quando você olha, uma das coisas importantes é a unidade. E aí, quando você vai falar na unidade, é o que o Espírito Santo nos leva, não é o homem. Uma coisa interessante: nem o apóstolo Paulo conseguiu segurar a situação. Você vai perceber que tenta haver dissensão com Paulo e Barnabé, não é isso? Não vai haver dissensão. João Marcos está no meio, não há dissensão. Nem Paulo conseguia suportar. Sabe por quê? Quem traz a unidade é o Espírito. Se não tiver o Espírito Santo, a coisa fica feia.
adianta você ser espiritual, você vai dizer, meu Deus, a carne vai tentar falar, mas se o Espírito Santo estiver descendo, a unção estiver descendo, a graça estiver descendo, você vai vencer. Deus vai te dar graça, você vai suportar pelo Espírito, é pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala da unidade, dos 7 elementos que formam o alicerce do cristianismo, existem 7 elementos. O apóstolo Paulo ele vai te dar uma chamada na palavra, e ele vai dizer, existem 7 elementos que são fundamentais. Primeiro, um só corpo. Segundo, um só Espírito. Terceiro, uma só esperança. Quarto, um só Senhor. Quinto, uma só fé. Sexto, um só batismo. Sétimo, um só Deus. Será que tem alguém com mais Deus por aí? Será que tem alguém crendo na chamada enoteísmo? Você sabe o que é o enoteísmo? O enoteísmo é um pensamento que imperava em que havia vários deuses. Havia vários deuses no povo de Israel, mas um era o superior. Então todo mundo tinha um deusinho escondido, mas o Deus superior todo mundo sabia. Mas eu quero chamar a atenção que Deus nos ademoesta a termos um só Deus, é um só Senhor, aquele que dirige a sua vida e a minha vida, é aquele que controla os nossos sentimentos e que nos ama, aquele que peleja nossas guerras, aquele que nos faz um vencedor, aquele que diga, vai porque eu estou contigo, fica porque eu estou mandando, vai na batalha que ela é tua, vai que eu te dou força e me obedece, eu te dou a terra se você me obedecer, se você se humilhar, eu saro a terra ferida, se você orar, o céu vai se abrir, porque eu sou Deus, eu não mudo, o homem muda, as concepções humanas mudam, mas Deus é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Segundo, como o Espírito Santo está falando, a unidade só ocorrerá entre aqueles que confiam de fato nos verdadeiros dos 7 fundamentos. A unidade não poderá ocorrer naquele que tem um Deusinho escondido. A unidade não poderá ocorrer naquele que não acredita que ele é um só corpo. Porque tem gente que é corpo estranho na igreja, você já viu? Ele é diferente, ele é um corpo estranho. Olha, irmão, vamos chamar a unidade. Não vou. Irmão, vamos orar. Não vou. Irmão, vamos falar do carro. É porque é o pastor Sérgio. Ah, é porque é a irmã fulana. Irmão, tu és corpo estranho. Porque quando você é corpo, você está unido. A mão não vai dizer que não vai fazer para o corpo. A mente não vai dizer que vai fazer para a cabeça. Está vinculado em nome de Jesus. Não seja corpo estranho, mas seja um só corpo. Seja um só corpo. E é interessante, quando ele diz a unidade ocorrerá com aqueles que acreditam de fato nos fundamentos. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Tem gente que no nosso meio, ele tem outra esperança. Eu tenho a esperança de ser pastor, quem sabe um dia eu posso ficar muito rico. Irmão, isso aí é uma coisa maligna. Outro assim, eu tenho a esperança de ser irmão do ciclo de oração, porque eu gosto de mandar no grupo, o negócio meu é mandar. Aleluia, eu não pude mandar, mas o negócio é descer um sarrafo aqui dentro. Aí o outro, não, eu quero ser líder do departamento, porque lá no meu trabalho sempre me desceram o sarrafo, mas no departamento que vai mandar sou eu. Outro vai dizer, não pastor, eu quero ser líder da igreja, porque quem sabe, na igreja tem muita gente me olhando, eu sempre quis ser aplaudido, lá não consegui ser na TV Globo, e nem tão pouco na TV Manchete, mas agora na igreja eu vou ser aplaudido. Irmão, o aplauso da igreja é Jesus, porque a igreja é noiva do Cordeiro. Quem manda na igreja é Jesus, porque a igreja pertence ao Senhor. A igreja que tem a cabeça que pensa é Cristo, porque Ele é a cabeça da igreja. E um ser humano pode mandar no corpo de Cristo, porque o corpo misto de Cristo, ele é espiritual. Ainda que algum homem ache que controla a igreja, jamais Ele a controlará, porque a igreja não é particular de ninguém. Aleluia, não existe um CGC, nem tampouco um cartório que alguém possa tomar de Jesus, porque o único que morreu na cruz é o terceiro dia ressuscitou. Aleluia, é o Nazareno, é o Nazareno, é o Nazareno, é o Nazareno, é o Nazareno.
Aleluia. Coisa boa é quando o homem entende que a igreja só tem um Senhor. O mais triste é que quando alguns acham que são senhores daquilo que não lhe pertence. Aleluia. A Bíblia deixa bem claro que o rei ficou de olho justamente na vinha de Nabote. A vinha não era dele, mas ele queria a vinha. Ele não plantou a vinha, mas queria tomar a vinha. Podia ter vinha em qualquer lugar, mas a de Nabote é o que mais lhe agradava. Uma das coisas que nós precisamos nesses últimos dias é ter a graça de Deus, para quando você entender que a herança que Deus te deu não pode e não deverá ser tomada. Nabote entendeu isso. No caso, ele valoriza aquilo que Deus lhe deu. E é interessante que agora eu vou compartilhar para a igreja como o inimigo da nossa alma não está satisfeito com a nossa unidade. O inimigo da nossa alma é o único que ganha com isso. Nenhum ser humano, nenhum crente, nenhum qualquer parte da igreja ganha qualquer ponto positivo na divisão da igreja. Agora, o inimigo, ele sabe muito bem disso, e por isso que ele está tentando atrapalhar alguns da igreja do Senhor. Quando nós olhamos o versículo que os irmãos escolheram, o trabalho diz: guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Primeiro, exige de cada um de nós esforço. Sem esforço, você não consegue nada. Segundo, exige de nós espiritualidade. Sem espiritualidade, nós nunca veremos as coisas de Deus como ela deve ser. Você sabia disso? Se você olhar para a igreja com olhar terreno, você tem vontade de muitas vezes fazer o seu sentimento. Mas se você olhar com o espiritual, Deus vai te mostrar o que é que deve fazer e o que já está acontecendo na igreja. Terceiro ponto, quando falamos de guardar a unidade pelo Espírito, o vínculo da paz, exige de nós temor a Deus, temor e aos princípios da palavra. Uma das coisas que tem sofrido hoje